Fala pessoal, nessa questão de número 24, que é uma questão da Federal de Pernambuco, ele falava sobre um contexto, né, em que você tem uma padaria, era uma padaria, deixa eu lembrar, um sanduíche, uma lanchonete, que ele fazia, né, falava que até então a padaria, o sanduíche custava R$4 e nesse preço ele acabava vendendo 150 unidades e fala sobre a arrecadação. E aí no final ele pergunta, né, ele faz algumas suposições, o número de sanduíches vendidos diariamente aumenta 5 unidades a cada diminuição de 10 centavos no preço do sanduíche. Tipo assim, quando ele custa R$4, ele vende 150. Se ele custar R$3,90, ele consegue vender 155. Se ele vender a R$3,80, ou seja, 2 descontos de 20, ele consegue vender 160, 2 vezes 5 unidades aumentadas. E assim por diante. Para qual preço do sanduíche, a lanchonete arrecadará o maior valor possível com a venda diária do sanduíche. Eu acho que é uma questão que ela não tem muito de, pelo menos uma estética, né, de função de segundo grau, e de fato tá? Mas assim, óbvio, né, você nem sempre vai precisar resolver por função de segundo grau uma questão como essa. Por quê, Kaique? Porque nessa questão ela é objetiva, né, então você poderia testar os valores mesmo e ver qual deles está certo. Óbvio, não é garantido que você vai fazer isso tão rápido, mas ainda assim é um método de solução sempre para uma questão objetiva testar as opções. Mas eu queria te mostrar que dá sim para a gente relacionar com algum tipo de ferramenta da matemática, né? E a ferramenta seria o assunto, né? Porque dessa ferramenta, função do segundo grau, quando a gente fala de vértices. Galera, vértices, x do vértice, y do vértice, assim como o cálculo de raízes, né? Bhaskara e some-produto, são as coisas que você tem que saber desse assunto, porque é uma parada que vai estar na sua prova esse ano. Sei lá, se não tiver prova esse ano, torço para que não. Mas ainda assim, a gente vai ter esse assunto sempre nas provas, porque são, né, coisas que todos os anos acabam caindo, né? Pelo menos uma questão sobre isso, sobre vértice, né, sobre máximos ou mínimos, vai estar lá na sua prova, no Enem. Na UERJ a gente tem mais cálculos de raízes mesmo, né? Mas ainda assim também é um lugar que já cobrou isso. Mas porque também a prova da UERJ tem menos questões de matemática do que a prova do Enem. E falando da prova do Enem, já caiu 2 vezes um modelo idêntico a esse, em que ele fazia diminuição no preço e isso aumentava a quantidade, que é o cálculo que aqueles, né, qualquer empresa, né, que tem algum produto no mercado faz. Porque, por exemplo, sei lá, quando o patrão fica maluco, na verdade o patrão não está maluco, né? Ele não vai colocar qualquer preço para esses produtos. O que eles fazem? Existe um profissional nessa empresa que vai avaliar os preços de mercado e um cálculo que ele faz é justamente para abaixar esse preço, mas nem tanto em relação ao mercado, para que justamente você abaixando atraia a maior clientela daquele produto e aí você justamente consiga vender mais produtos e ainda assim o preço que está baixo compensar, porque você acaba ganhando na quantidade. É como o camelô que vende mais barato no trem. Ou, sei lá, ele vende mais barato por algum... né, ele fala, eu ganho na quantidade. De fato é isso mesmo, né? Se ele consegue atrair, né, ele atrai o cliente através de um preço menor, mas ele atrai mais clientes. Por que adianta? Você cobrar R$150 por um produto e você vender para 10 pessoas, e se você cobrar 75, você vender, sei, muito mais do que 10. Dependendo da quantidade, vale mais a pena esse produto ser mais barato mesmo, né? Tem um cálculo para isso, e o cálculo é justamente a função de segundo grau, tá? Como é que ele estava falando isso? Bom, ele falava que quando esse sanduíche, né, custava R$4, a ideia era vender, né, ele percebeu que vendia 150 unidades. Então, galera, a princípio, quanto que estava sendo essa arrecadação? Simples, né? Para obter a arrecadação, que até que eu chamei de Y, já você vai entender melhor, que eu vou construir uma função, mas a princípio seria 4 vezes 150, porque se cada produto custa R$4, ele vende 150, a arrecadação total seria 150 vezes 4. E isso dá pra gente R$600. Aí as relações que ele fez, né? Aí eu queria que você me ajudasse aqui, eu pelo menos prestasse bastante atenção. Se liga. Quando ele reduz... Deixa eu colocar uma cor mais chamativa aí. Chamando esse Y de arrecadação. Se ele reduzir 10 centavos uma vez, né? Ou seja, o preço indo para R$3,90, ele acaba tendo um acréscimo de... ficou apertado. Ele acaba tendo um acréscimo de 5 unidades vendidas. Tudo bem, gente? Beleza? Então, se ele vende a R$3,90, ele consegue ter uma arrecadação, ele consegue vender 5 produtos a mais. E aí, qual seria a conta para obter a arrecadação? Bom, seria fazer o R$3,90, que vai dar aqui, vezes 155. Tá. Então, a conta seria isso vezes isso. Outra suposição. Imagina... Agora eu vou fazer de vermelho, porque acho que agora é mais fácil de entender, porque você já tem um outro em cima. A mesma arrecadação. E se ele descontar 2 vezes 10 centavos? Ou seja, se esse preço for para R$3,80, então seria aqui, vezes 2, não é isso?
E aí você aumentaria 150 em 10 unidades, que seria 5 unidades 2 vezes. Por que 2 vezes, Kaique? Bom, se eu diminuo 10 centavos 2 vezes, eu aumento 5 unidades 2 vezes. Próximo, eu acho que você já está entendendo onde eu quero chegar. E se eu diminuir 10 centavos 3 vezes, ou seja, esse preço vai para quanto? Bom, 10 centavos vezes 3, 30 centavos, 4 menos 30 centavos, 3,70. Bom, se vai para 3,70, seria então 150 mais 5 vezes 3. Tranquilo? Que você aumenta 5 unidades 3 vezes. Então, seguindo esse padrão, a modelagem, que é o que eu mais estou me importando aqui, porque como eu te disse, né, é uma questão que já apareceu 2 vezes no Enem. Então, se você lembrar da modelagem, sempre que tiver essa relação de diminuir um pouco o preço para aumentar alguma quantidade, cara, é só fazer assim sempre. Vamos lá. Se quando eu aumento, né, quando eu desconto uma vez 10 centavos, eu aumento uma vez 5 unidades. 2 vezes diminuídos 10 centavos, 2 vezes aumentadas 5 unidades. 3 vezes diminuídos 10 centavos, 3 vezes aumentadas 5 unidades. Tá. Então, se eu diminuir x vezes 10 centavos, o que vai acontecer do outro lado com a quantidade? Ela vai aumentar 5 unidades vezes x, né? Ela aumentaria x vezes 5 unidades. E aí, galera, fazer essa função, aí o y, lembrando que é arrecadação, tá? Por que esse y é igual a esse produto? Porque o y é arrecadação, e essa arrecadação ficaria como? Aí seria fazer uma distributiva nessas duas funções aqui, né? Seria 4 vezes 150, deixa eu indicar aqui para você, ó. 4 vezes 150, 4 vezes isso, depois esse vezes esse, depois esse vezes aquele. Sim? Vamos fazer isso? Aí assim, eu não estou dizendo que seja uma questão que super vale a pena, porque na minha opinião, se cai uma questão como essa, ela tem um grau de dificuldade de médio para difícil mesmo, né? Só você pensar nível de Brasil. Nível de Brasil, muitas pessoas vão acertar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai girar em torno do chute mesmo, tá? Em torno de 20%, já que são 5 opções. Então, muito cuidado, porque assim, tem uma avaliação, tem uma parte estratégica na hora da prova, que é saber qual questão que vale a pena ou não. Eu aqui estou só te apresentando como fazer. Depois a gente pode trocar uma ideia, ou você com a Ayrton, enfim, a gente pode sentar e trocar uma ideia de quais questões nas 45, quais que a gente tem que acertar de fato e quais que não. Eu não coloco essa questão como prioridade, mas ainda assim eu estou te mostrando como fazer, tá? Então vamos lá fazer as multiplicações. 4 vezes 150, 600. 4 vezes 5x, 20x. 0,1x vezes 150 é calcular 10%, então seria menos 15x. E 0,1x vezes 5 seria menos 0,5x ao quadrado. Ficou apertado aí, mas é isso. Tranquilo? Vamos aglutinar alguns termos, ó. Menos 0,5x quadrado. 20x com menos 15x, isso vai dar mais 5x e mais 600. Kaique, já sei. Eu posso multiplicar aqui por 2 para ficar menos 1x? Cara, não faz isso. Lembra que a gente não pode multiplicar toda a função se aqui for uma letra, se aqui for o y? Agora, se tivesse igualado a um número, aí de boa. Mas se for uma função, você modifica a função passa a ser distinta da anterior, tá? Então nunca multiplique quando for igualado a y ou a f de x. Mas é que tá. Agora, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui agora a lei de formação dessa relação que ele deu pra gente, né? Dessa relação que ele deu pra gente de a cada 10 centavos que eu desconto eu aumento 5 unidades vendidas. Pronto, a função, a arrecadação tá montada, lembrando, né? Isso de y, como tá escrito lá em cima, eu vou escrever aqui embaixo, é a função arrecadação. Aí vamos ver o que ele perguntava, né? Vamos rever isso. Para qual preço do sanduíche a lanchonete arrecadará o maior valor possível com a venda diária dos sanduíches? Galera, nessa questão ele está pedindo o x do vértice ou y do vértice? Peraí. Kaique, como é que você sabe que tem a ver com vértice, ou x ou y? Como é que você sabe disso? Porque um comando já foi dado, né? Ele só não falou máximo, mas ele usou um sinônimo. Tu reparou que ele usou maior valor possível? Maior valor possível, máximo. Tá. Então tem a ver ou com x ou com y. E aí? X do vértice ou y do vértice? Vou te lembrar o macete de novo. Tô bonzinho hoje. O que é o x do vértice? Quando que a gente usa o y do vértice? Quando ele faz perguntas diretas relacionadas ao máximo ou mínimo. Por exemplo, se ele te perguntar assim, determine a área máxima, ou determine a arrecadação máxima, ou determine o lucro máximo, determine o custo mínimo, ou seja, determine de forma direta máximos ou mínimos, y do vértice.
Agora, quando ele te perguntar assim, determine as dimensões para que a área seja máxima, ou seja, ele não perguntou a área máxima, ele perguntou alguma coisa que se relaciona com o máximo. Determine qual deva ser o preço do produto para que o lucro seja máximo, a arrecadação seja máxima. Que é a pergunta mesmo, né? E isso você usa o X do verso. Ele não está perguntando nessa questão a arrecadação máxima. Ele pergunta o quê? Para qual preço a lanchonete arrecadará o maior valor possível. Então, para qual preço o maior possível? Ele perguntou algo que se relaciona com o máximo, x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente tem o que aqui? Né? Pegando aqui, menos 5 sobre 2 vezes menos meio. Beleza? 2 vezes menos meio vai dar menos 1. Só que menos 5 dividido para menos 1 vai dar 5. Aí você fala assim, caramba, Kaique, então ele tem que vender a 5 reais? Uma parada que, né, se tivesse aí letra E, 5 reais, eu acho que uma galera marcaria, né? Porque a galera vê 5 aqui e fala, então ele tem que vender a 5 reais, né? Porque ficou menos 5 dividido para menos 1, dá 5 positivo. Tá certo essa conta. O que tá errado é você pensar que 5 seria o resultado, né? Bom, o que significa esse 5? Vamos lembrar o que significa o x? O que era esse x aqui que a gente adicionou? O x, galera, ele é... Eu vou tentar escrever isso aqui, pode ser que fique apertado, mas eu vou insistir. Esse x, ou aquele outro x ali, ele é a quantidade de descontos que eu dou, né? Lembra lá, quando eu dou um desconto de 10 centavos, eu aumento uma vez 5 unidades. Quando eu dou 2 descontos de 10 centavos, eu aumento 2 vezes 5 unidades. Quando eu dou 3 descontos de 10 centavos, eu aumento 3 vezes 5 unidades. Então é o número de descontos. Tá vendo como é que é uma questão trabalhosa? Por isso que geralmente gira em torno do 20%, né? A galera, às vezes, cara, estrategicamente, prefere até não fazer. Mas vamos voltar. O que é o X? Número de descontos. Então, foram dados, para que ele tenha o lucro arrecadação máxima, são necessários 5 descontos. Os descontos não eram de 10 centavos? Então, qual vai ser o preço para que se tenha o lucro máximo? Como resposta aí. Bom, o preço que ele deve cobrar vai ser de 4 menos 5 vezes 10 centavos. Ou, em outras palavras, 3,50. Por que isso? Se eu descontar 5 vezes 10 centavos, eu vou descontar 50 centavos. Como o valor inicial era de 4, então se eu descontar 50 centavos do valor inicial, eu vou estar descontando 50 centavos dos 4 reais. E aí, aqui a gente vai ter 3,50 como resposta. Aí você identifica a opção correta aí e parte para o abraço, tá? Galera, questão que é batida, porém uma questão que, na minha opinião, não é fácil, tá? De fato. Então, lide com essa informação, beleza? E, enfim, reveja o vídeo, use isso aí ao seu favor.